Bom dia! Sorrindo para a vida! Começamos essa semana de trabalhos aqui, de missão e na sua companhia. Obrigado por estar conosco, escolher a Canção Nova como companhia nessa manhã de segunda-feira. Vamos agradecendo a Deus por tudo que vivemos neste final de semana, nesse sábado, neste domingo. Aqui nós tivemos acampamento. Mesmo que foi transmitido, né? Aconteceu muitas graças e nós queremos agradecer a Deus por você que acompanhou, pelas graças que Deus derramou sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Como você está? Eu espero que a paz de Deus chegue aí no seu coração para que você enfrente essa semana na presença do Senhor. É a melhor escolha que nós podemos fazer nessa manhã, tá? Eu agradeço a presença de todos os meus amigos aqui, nos bastidores da Canção Nova. Tem muita gente trabalhando para que o Sorrindo para a Vida aconteça. Então, um bom dia para eles. Deus abençoe vocês, uma boa semana para todos nós na presença do Senhor. Pedimos a graça de Deus sobre nós, a presença de Nossa Senhora também para enfrentarmos todas as batalhas e as missões que Deus nos der no dia de hoje. Nós só temos o dia de hoje, né? Nós não sabemos, o de ontem já foi, o amanhã nós não sabemos. Aliás, nós não sabemos nem o dia de hoje, né? Mas com a presença do Senhor, isso vai enchendo o nosso coração de paz, de esperança, de alegria. Vou recebendo aqui com carinho o Márcio Mendes, que já chegou para meditar a palavra de Deus e já separou a palavra para a gente, né, Márcio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paulo. Você falava que nós só temos o dia de hoje e em relação à campanha isso é literalmente, né? O último dia do mês, o último dia do mês, nós só temos o dia de hoje para fechar o 100%. Quero abraçar você com muito carinho, você que acompanha toda a rede Canção Nova de Comunicação, Sistema Canção Nova de Comunicação, e já vai descobrindo aí por experiência própria que a Canção Nova existe 24 horas exclusivamente para a evangelização. Todas as outras coisas que são agregadas são em função da evangelização. Porque o Evangelho é o maior serviço que nós podemos prestar aos nossos irmãos, a nós mesmos e aos nossos irmãos. Porque o Evangelho é vida nova, é vida transformada, é vida de justiça, é vida de paz, de fraternidade. Onde o Evangelho é vivido, gente, com transparência, com limpidez. Ninguém passa necessidade. Todos somos irmãos, todos nos ajudamos. E fazemos isso porque temos um Deus que é Pai, porque descobrimos que esse tempo que passamos nessa vida terrena é transitório, que uma vida nova, plena, nos espera depois desta vida e precisamos viver, não é? Como filhos do Eterno, como filhos de Deus. Então você vai descobrindo que a Canção Nova é um sopro de Deus na vida da gente e que torna a nossa vida muito, mas muito infinitamente melhor. E a Canção Nova, ela não conta com patrocinadores comerciais. A Canção Nova, ela subsiste pela colaboração daqueles que a acompanham. Tanto os que estão dentro, que vieram aqui para unir os seus esforços nesses trabalhos de evangelização, que doam a sua vida, doam a sua vida aqui dentro, entregando-se inteiramente pela evangelização, quanto aqueles que de casa, do seu trabalho, de onde estão, vão acompanhando aí a programação da Canção Nova, mas também se dando por inteiros a Deus, naquilo que são chamados como pais de família, mães de família, trabalhadores nas suas mais variadas vocações, não é? E que colaboram todos os meses para manter esta obra no ar. Hoje é o último dia desse mês, não é? E nós temos aí um desafio a vencer, que é alcançar os 100% necessários para o sustento, para a manutenção desta obra. Você que é um sócio evangelizador com a Canção Nova, nós viemos pedir já no comecinho desta manhã a sua fidelidade nas orações, nos motivando uns aos outros, né? Para que todos estejamos empenhados nesse dia de hoje para alcançar os 100%, mas também a sua fidelidade em relação à sua contribuição. E você que há pouco tempo tem acompanhado a Canção Nova, mas já ama de montão, né? Já coloca a Canção Nova aí também
como a sua meta no dia de hoje, ajudar essa obra de Deus, que ela vale muito a pena, muito mesmo. Vale. Que bom que você está conosco nesta manhã de segunda-feira, estamos começando juntos esta semana e o melhor de tudo é que não começamos sozinhos, Deus está conosco e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero colocar aqui à sua disposição já a palavra de Deus que vem ao nosso encontro no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Já registra esta passagem. Já abra a sua Bíblia para a gente começar. Já vou pedindo para a equipe colocar lá, já colocaram na tela, porque todo o Brasil, todo mundo que acompanha o Sorrindo para a Vida gosta aí de pegar, deixa um pouquinho aí na tela, muita gente nas redes sociais pede, deixa para a gente pegar, para a gente ter qual é a palavra que nós vamos meditar. Enquanto o Márcio falava da campanha, então eu já quero estimular você que está em casa a contar para a gente a sua iniciativa, o que você fez esse mês pelo projeto da Almas, o que você vai fazer no dia de hoje. Conta para nós que isso vai contagiando toda essa família linda Canção Nova. Todo mundo preocupado, pensando, né, como vai ser esse último dia da campanha. Estamos confiantes, colocando tudo nas mãos de Deus e fazendo o que cabe a nós, né? Nosso 100% a gente vai dar no dia de hoje. Quero receber com carinho aqui o Elias, ele que vai hoje alegrar o nosso Sorrindo para a Vida com a boa música católica. Bom dia, Elias. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio, Valdênia. Bom dia a você que nos acompanha. Já vou começar com uma música. Só um trechinho, ó. Só temos hoje pra ajudar, só temos agora. Adorei, Elias. Peço licença pro Rodrigo, compositor da música, eu mudei um pouquinho, mas é verdade, nós só temos hoje, né? E como é bom a Canção Nova, como é bom. Digo para mim, né, que faço a experiência de estar aqui, também faço a experiência de estar como você aí, muitas vezes sendo alimentado por tudo isso que essa obra de Deus nos proporciona. Então, vamos ajudar a Canção Nova hoje. É bom demais quando o Elias está aqui, né, gente? E você vai poder acompanhar. Eu recebo a Val, antes eu começo com a palavra aqui do Papa Francisco, Val. Para todos nós que estamos em casa, a Val vai receber você com carinho pelas redes sociais. Olha o que o Papa nos fala hoje. Felizes aqueles que são capazes de ajudar os outros a sair dos seus erros, das suas equivocações. São verdadeiros amigos e não deixam ninguém caído por terra. Que palavra bonita, está aí na tela para você, eu vou repetir. Felizes aqueles que são capazes de ajudar os outros a sair dos seus erros, das suas equivocações, dos seus equívocos, né? São verdadeiros amigos e não deixam ninguém caído por terra. O amor de Deus faz isso, a palavra de Deus vivida e colocada em prática, fala isso e faz acontecer isso que o Papa Francisco nos propõe. Bom dia, Val. Bom dia, você falando, estava aqui olhando os e-mails e é verdade. A palavra de Deus vai tirando a nossa vida dos equívocos e dos erros. Tantos testemunhos que vão realmente nos dando ainda mais esta certeza. A palavra de Deus ilumina a nossa vida, ilumina nossos passos. Bom dia para você que reza com a gente. É final de mês e a semana está começando, né, gente? Então, um bom início de semana para você, mas também um bom encerramento de mês de agosto. Bom dia, Elias, bem-vindo. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Deus abençoe. E aí, família Canção Nova, eu estou encantada porque já recebi vários comprovantes de depósito da família Canção Nova se manifestando, nos ajudando para nós alcançarmos os 100%. Vou começar mostrando as fotos, depois vou mostrar para vocês como é que a minha bancada já está, porque fui recebendo ontem vários generosos, as pessoas foram, uma me entregou pessoalmente, duas deixaram lá no santuário e disseram assim, a hora que a Val aparecer aqui, vocês entregam para ela. Bonitinho. E graças a Deus, Damares estava lá, um beijo para a equipe de acolhida maravilhosa do santuário. A hora que eu estava entrando, a Damares, Val, no finalzinho tem generoso para você levar para casa, para trazer aqui para o programa para ajudar o projeto da Almas. Mas eu começo mostrando a família da Karina Batista, gente. Ela diz assim, Val, bom dia. Esta é minha família e minhas fofurices, Maria Helena e Gabriel. O aniversário de 1 ano de Gabriel, em homenagem a São Bento e a medalha das 2 cruzes.
Obrigada por fazer parte do nosso dia. Não perdemos um programa. Então tá aqui, olha, família linda. Gabriel tá aqui no colo. Eles estão combinando com o Márcio Mendes, principalmente o Gabriel e a Maria, porque eles estão de medalha das duas cruzes, camiseta, né? A branca. E os pais estão com a camiseta preta. Olha lá, que lindos. Beijo para vocês, mas tem gente combinando comigo. Vou mostrar aqui também mais uma família linda. Eles disseram assim, Val, a nossa família o Matheus que mandou, mas a Alessandra, ela diz assim, sou eu, Alessandra, meu filho de 15 anos, que é o Matheus, que enviou o e-mail, e o Lucas, de 7 anos. Ela diz, não consigo viver sem esse alimento diário que transforma a nossa vida. Obrigada por vocês existirem. E aí eles estão combinando comigo. São Miguel Arcanjo, ela foi esperta, porque ela levou os filhos para a paróquia, onde tem um cartaz, um banner com a oração de São Miguel. Nossa. Vou apontar para vocês, bem aqui, assim, ó, é São Miguel Arcanjo, Márcio, com a oração e tudo. E eles foram lá posar para a foto para mandar para a gente. Obrigada, viu? Um beijo para você, Deus abençoe. E tantos que através dos materiais de evangelização da Canção Nova salvam vidas conosco. Falar em salvar vidas, pois não, Paulo. Não, eu fiquei encantada no final de semana vendo a rede social do Sorrindo, a quantidade, Márcia, de fotos que as famílias mandaram pra gente. Mandam, né, Paulo? É lindo, né? São as fofurices, é a família toda vestida, né? Então, acesse aí o Sorrindo pra Vida nas redes sociais, no Instagram especialmente, né, Val? Nos stories fica ali e a gente vai colocando, né? Nossa equipe vai colocando. Fica nos destaques, só dá uma olhadinha ali nos destaques, e às vezes nos stories a gente coloca o do dia. Fica 24 horas. Exatamente, mas lá nos destaques fica fixo. Então você dá uma olhada lá, de repente se você já mandou sua foto, às vezes a sua já tá lá, você nem percebeu, então dá uma conferida. Se não mandou, manda que vai para lá. Exatamente, Márcio. Eu quero abraçar a Viviane Palma, a Ana Paula, a Tassiana, Liliane Bonfim, Marinês, vou contar um pouquinho da Marinês, mas tantos outros que foram ao longo do fim de semana acessando o site contas.cançãonova.com, site que você pode acessar agora para também ajudar a Canção Nova. E eu já conto para vocês o que a sua ajuda fez na vida de uma pessoa. Mas a Marinês, ela diz assim, Val, segue meu algo a mais nesse mês de agosto, em que a campanha tem sido mais apertada. Então ela já é sócia e mandou algo a mais. Mas eu creio no 100%. A gente também, né, irmãos? A gente também. Nós cremos no 100% como você, viu, Marinês? Ela diz assim, eu me emociono com vocês a cada mês, porque cada moedinha faz um milagre acontecer. Esta é verdadeiramente uma obra de Deus admirável aos nossos olhos. Ela é de Osasco, no estado de São Paulo. Antes de contar o testemunho, ela falou da moedinha. Então eu vou mostrar aqui para os meus irmãos, mostro para você que é da família Canção Nova também. Essa veio da Neide Bruno Ruiz. Eles são de Caraguatatuba, vieram ontem ao santuário. Está escrito aqui, ó, em caso de emergência, quebre. Chegou o momento. Vou mostrar para quem está em casa, né? Mostrando aqui para quem está em casa, olha só. Quer que eu vire, Celso? Porque acho que está na outra câmera. Está na frente da florzinha. Na frente da florzinha. Eu mudo aqui, ó, para melhorar para o Celso, para ele pegar a imagem que a Neide mandou para nós. Olha lá, gente, em caso de emergência, quebre o vidro. Só que a Dona Maria dos Anjos, estava eu ajoelhada ali no santuário rezando. E ela pediu licença, porque ela mandou, vou virar aqui, tá, Celso? Isso aqui, gente, não é xarope meu expectorante. Ela falou, Val, eu não tinha onde colocar as moedas. E eu fui juntando as moedas e eu trouxe para vocês para ajudar o projeto Dai-me Almas. Foi numa caixinha de remédio, gente, que a Dona Maria dos Anjos trouxe para nós o Algo a Mais. E a Maria Rosimeire, ela trouxe também o Algo a Mais dela, é esse aqui, inclusive veio com a aliança, deixa eu segurar para não correr isso, dela cair junto com as moedinhas. Enviou para nós nesse cofrinho aqui, ó, temática de marinheiro. Também trouxe o Algo a Mais dela. É muito amor, né, Val? Muito amor. E aí essas moedinhas ajudam? Ajudam. E eu vou trazer para vocês o testemunho bem curto, ela foi muito objetiva, mas um verdadeiro milagre, meus irmãos. É a dona Geraldina Moraes Barbosa. Ela diz assim, sou sócia há muito tempo da Canção Nova. Durante a pandemia, fiquei dentro do meu quarto, porque eu não tinha forças para sair. Há 3 anos eu estou com uma doença na perna que os médicos não sabem o que é. Mas eu ando muito pouco, devagar e com muletas. Então, na quarentena, eu fiquei dentro do quarto.
assistindo todos os dias o programa Sorrindo para a Vida e os outros programas também da Canção Nova. Aí aquela citou o ofício de Nossa Senhora, terços, santas missas e a adoração. Vocês começaram a colocar o Santíssimo no Amor Vencerá, tem exposição do Santíssimo. Cada vez que o Santíssimo era exposto na tela, eu colocava a mão na tela, ela diz, em cima de Jesus ali, e depois colocava a mão na minha perna, que estava doente. Eu sentia muitas dores, de muletas há mais de 3 anos. Passei a andar sem muletas e sem a ajuda de ninguém. Dentro do quarto, Jesus me visitou e ela colocou bem grande. Jesus me curou. Vou repetir. Passei a andar sem muletas. Há 3 anos ela andava devagar e com muletas, hein, gente? Sem a ajuda de ninguém. Agradeço a Deus, o programa Sorrindo para a Vida, que me ajudou a acreditar na oração. Eu era da igreja Cristo Operário, lá onde eu morava. Pertencia a várias pastorais, ajudava na paróquia. Mas por causa da enfermidade, fiquei em casa. Mas vocês trouxeram Jesus para dentro da minha casa. Ser Canção Nova é bom demais. Mando um abraço forte para todos da bancada do Sorrindo para a Vida. E ela diz, agora eu quero que Jesus alcance a minha família. Então ela está pedindo oração por todos da família dela. Amém. Agradeço a Canção Nova, diz ela aí, porque vocês me ajudaram a acreditar na oração. Acreditar na oração. Vocês me ajudaram a acreditar na oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo, gente. É que nós, às vezes, distorcemos a palavra em função da nossa pouca fé ou das nossas expectativas rasas. E nós acreditamos que Deus só tem um jeito de atender a nossa oração, que é aquele que a gente imagina. Não, quando você reza, não importa qual seja a situação, ela é mudada. Às vezes não para o que você imaginava, mas para algo melhor, até superior ao que você esperava de Deus. Nunca menos. Deus dá sempre mais. E várias vezes eu tenho repetido isso aqui, porque é uma verdade dos nossos dias. Quando Deus não nos dá a cura física de imediato, Deus nos arranca das garras da doença, nos dando a força a capacidade de sermos mais fortes do que a doença. Amém. Isso é, nós convivemos com a doença sem perder a alegria. Aquela enfermidade não é capaz de roubar a nossa vida como antes fazia. E um dia após o outro nós vamos vivendo e vamos vencendo. E o tesouro que nós acumulamos por suportar aquela enfermidade sem perder a paciência é infinitamente maior do que se Deus tivesse tirado aquela enfermidade de nós. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Até mesmo uma pessoa que estava praticamente entrevada há 3 anos. Mas confiou em Jesus. E enquanto você falava, Val me lembrava daquela palavra em que o centurião romano vira para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e o meu servo ficará curado. O Senhor não precisa ir lá fisicamente. Mas se o Senhor disser uma palavra, mesmo à distância, o meu servo ficará curado. Amém. É o que a Canção Nova faz. Não é? Ela leva a palavra de Jesus, que mesmo para aqueles que se sentem distantes, alcançados por ela, são transformados. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por esse testemunho. Muito lindo. Lindo mesmo. E aí o agradecimento aos nossos sócios, porque a dona Geraldina, como ela disse, ela já conhece a Canção Nova há muito tempo, ela é sócia. Era uma mulher de igreja, de pastorais, mas como o Márcio falou, por causa desse problema, ficou praticamente entrevada dentro de casa. Na pandemia ainda mais reclusa, não é? E quantas vezes a Canção Nova ela teve que se redimensionar na sua programação, para a gente se manter no ar nesse tempo de pandemia. E a gente percebe que tudo tem a mão de Deus, tudo tem o olhar de Deus. Então, gratidão aos sócios
que, como ela disse, ela era de várias pastorais, ela era de igreja, mas Jesus entrou na casa dela, no quarto dela e a curou, graças a você que é sócio, que ajuda com a sua moedinha. Então vamos lá, gente, é hoje, hein? É hoje. Você viu que interessante como Nosso Senhor ele gosta de contrariar certas coisas? Que na pandemia que ela tinha tudo para piorar foi curada. Verdade. Porque se ela já andava parada. pouco, ao ficar parada, Tinha aí era para mais poder dificuldade. agravar de vez, não é? E no entanto a pandemia que prometia para ela uma pior, foi a oportunidade dela viver não uma melhora, mas a cura. A cura. Nossa, e ela ainda contou para nós. Aí isso aí faz despertar dentro do coração de todos nós essa importância da fé. Monsenhor Jonas sempre gosta de lembrar dessa palavra, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado E ele ainda pela fala, força da ele oração. ainda falava assim pra gente, e tudo é Tudo. Tudo é tudo. Então, todos nós temos as nossas intenções, né, Val? Verdade. Todos nós temos os nossos pedidos a fazer a Deus, os nossos agradecimentos. Ela mesma querendo colocar a sua família, né? Nós vamos rezar pela sua família. Hoje é dia de aumentar a nossa fé. É por isso também que a Canção Nova não para de trabalhar para que essa evangelização ela aconteça de várias formas na nossa vida, né? Os materiais de evangelização da Canção Nova é para isso também. Até a Val tá vestida aí com a camiseta de São Miguel. O Márcio se dedicou assim horas da vida dele ali para fazer essa camiseta pra gente. E nela tem uma oração linda, né, Márcio? É. Onde nós podemos nos revestir de oração. Assim como é a medalha das duas cruzes, toda a espiritualidade dela. Esse material, graças a Deus, não só as camisetas, mas todo o material, você vai ver ali a palavra de Deus nele. Por quê? Para que a sua fé aumente. E o bom, sabe, Paula, porque tudo que nós fazemos aqui na Canção Nova, nós fazemos em oração. Existe uma espiritualidade oriental que é a dos ícones, né? Porque assim como na Igreja do Ocidente, nós temos várias esculturas de santos, não é? De São João Bosco, de Nossa Senhora, não é? Imagens esculpidas de Nosso Senhor Jesus Cristo. No Oriente tem as pinturas, os ícones. E uma coisa interessante é que quando um ícone é feito, tem todo um processo para ele ser feito, onde quem está pintando jejua, reza, pede a Deus que não seja simplesmente uma imagem pela imagem, mas que ela seja capaz de comunicar uma verdade de Deus, porque a verdade ela liberta. Quando nós nos debruçamos para dar vazão a uma inspiração que Deus nos deu, como até uma camiseta que a gente veste, ali enquanto nós estamos colocando no papel ou no tecido ou no computador aquela inspiração de Deus, nós estamos rezando, nós estamos pedindo ao Senhor que liberte as pessoas que trarão sobre si aquela oração. Que aquela oração seja de verdade, presença e graça de Deus para todos aqueles que toparem com ela. Porque às vezes a pessoa topa com a gente e começa a ler, né? E ao ler aquela oração, vai tomando até posse desta oração sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre aquela palavra de Deus que nos é apontada. Então, naquele momento, nós vamos pedindo, Senhor, que aqueles que tiverem acesso a esse material sejam por Ti encontrados, tenham a sua vida transformada, sejam restaurados. Que o sacramental, que torna visível o que é invisível, não é? Que nos faça perceber o que não é tão perceptível, que é essa a função do sacramental, nos fazer ver o que não dá para ver, não é? Nos fazer sentir o que nós não conseguimos sentir. Naquele momento, a Tua graça, por meio desse sacramental, venha tocar o nosso coração e transformar a nossa vida. É bem verdade o que você falou, é isso mesmo, Paulo. Nós nos dedicamos de coração, porque nós sabemos que Deus também se vale desses meios para agir na nossa vida, né? Ah, é bom. E a gente agradece a Deus, né? Por essas inspirações. Tem uma boa notícia. Hoje é a loja virtual da Canção Nova, né? Nós estamos nesse 16º aniversário da loja virtual. Ela está com desconto. Então você pode acessar loja.cançãonova.com. Tem material lá
até com 50% de desconto. Não é que toda loja está com 50%, mas você vai achar várias promoções, os kits. Hoje é o último dia desse saldão de aniversário aí, então aproveita, pode acessar loja.cançãonova.com, ou se você gosta mais de ligar para ir perguntando alguma coisa, os nossos atendentes também na central de atendimento ficam até às 18 horas, então você pode ligar, tá aí, o número é 12-3186-2600, tá bom? Vamos lá? Vamos dedicar agora esse tempo do Sorrindo para a Vida para meditarmos a palavra de Deus? Vamos! O Márcio já separou para nós, Jeremias 31, do 31 ao 34. Já vamos entregando ao Senhor as nossas intenções, o nosso coração, pedindo que Ele fale conosco nessa manhã. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Cante junto, passeia. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jeremias capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Assim nos fala o Senhor. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando hei de fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando pela mão os peguei para tirá-lo do Egito. Essa aliança eles quebraram, mas continuei Senhor deles, oráculo do Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daquele dia, oráculo do Senhor. Colocarei a minha lei no seu coração. Vou gravá-la em seu coração. Serei o Deus deles e eles o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu irmão dizendo-lhe: procura conhecer o Senhor. Do menor ao maior, todos me conhecerão, oráculo do Senhor. Já terei perdoado suas culpas. De seu pecado nunca mais me lembrarei. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando hei de fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando pela mão os peguei para tirá-los do Egito.
Essa aliança eles quebraram, mas continuei Senhor deles, oráculo do Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daquele dia, oráculo do Senhor. Colocarei minha lei no seu coração, vou gravá-la em seu coração. Serei o Deus deles e eles o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu irmão dizendo-lhe: procura conhecer o Senhor. Do menor ao maior, todos me conhecerão, oráculo do Senhor. Já terei perdoado suas culpas, de seu pecado nunca mais me lembrarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor nos promete aqui que chega um dia, e esse dia chegará, em que Ele fará com o seu povo uma nova aliança. Uma aliança superior à primeira que Ele havia feito. E veja, na primeira, como era essa primeira? Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando pela mão os peguei. Gente, Deus havia feito um pacto com o seu povo. Porque aliança, pacto, é a mesma coisa. Deus havia feito um pacto com o seu povo. E por causa desse pacto que Deus fez com Israel, um pacto de vida, não de morte, um pacto de santidade, não de pecado, de abominação, um pacto de Deus. Um pacto com Deus, não um pacto com o diabo. Não é? Por causa desse pacto que Deus havia feito com o seu povo, Ele simplesmente os conduziu pegando-os pela mão. O povo era conduzido por Deus como uma mãe conduz o seu filho. Você já viu como uma mãe leva pela mão uma criança pequena? Que não solta de jeito nenhum? Se a criança vai ficando muito para trás, a mãe puxa. Se a criança vai correndo muito na frente, a mãe segura. Não é para isso que serve segurar na mão? E às vezes o filho, rebelde, quer que se soltar da mão da mãe, chega a pendurar, mas a mãe não larga, não é? E a hora que ele vai correndo na frente, ela segura, a hora que ele vai ficando para trás, ela puxa e o mantém sempre ao seu lado. Deus segura na nossa mão horas para poder acalmar-nos, porque nós estamos muito afoitos, muito agitados, muito ansiosos, passando literalmente o carro na frente dos bois, querendo chegar num resultado sem viver os processos. Nunca dá certo isso. E o Senhor nos puxa e diz: calma, é do meu lado que você caminha, não é à minha frente. Vem comigo, vamos juntos. E às vezes a gente desanima, a gente fica abatido, enfraquecido, chateado, nós vamos ficando para trás e Deus não nos deixa ficar para trás, Ele vai nos puxando pela mão e dizendo: ânimo, coragem, eu não vou te soltar, eu estou com você. Então, olha o que o Senhor diz: não será como a aliança que fiz com seus pais, quando pela mão os peguei para tirá-los do Egito. É mais do que pegar pela mão. É mais do que caminhar lado a lado. Essa aliança, eles quebraram no passado. Veja, o povo quebrou a aliança, mas Deus não abriu mão de continuar sendo o Senhor deles. Senhor não para proveito próprio de Deus. Senhor para proveito do povo que havia quebrado a aliança. O Senhor continua Senhor em favor deles. Mas continuei Senhor deles. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daquele dia, oráculo do Senhor. Vou colocar a minha lei no seu coração.
vou gravá-la em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você tem Deus para você chamar de seu. Deus quis ser posse sua, quis ser sua propriedade. O infinito se entregou a você como presente. Serei Deus deles e eles serão o meu povo. Deus se dá e recebe como um marido se dá a sua esposa e recebe a sua esposa. Não é o que acontece no casamento? Em que o marido diz, eu serei seu para sempre. Eu prometo te amar para sempre. Eu nunca vou pedir de volta o meu amor, não vou tomar o meu amor de volta. Eu estarei com você na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Não importa quais os reveses da vida, eu nunca vou deixar você. Sou seu marido e você é a minha esposa. Tanto que a gente faz os votos de aceitação. O padre pergunta, aceita fulano de tal como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Aceita fulana de tal como sua legítima esposa? Aceito. A partir de agora, minha mulher, meu marido. Eles serão meu povo e eu serei o Deus dele. Ninguém mais precisará ensinar seu irmão dizendo-lhe, procura conhecer o Senhor. Do menor ao maior, todos me conhecerão. Porque o Senhor estará gravado no coração. Essa graça nos foi dada. Deus habita no nosso coração. Deus está conosco, mais do que ao nosso lado, dentro de nós para nos santificar. E olha que interessante, essas duas coisas são conjuntas. Gravarei a minha lei no seu coração, pois já terei perdoado suas culpas, e de seu pecado nunca mais me lembrarei. Gente, a graça de Deus entra em nós, perdoando os nossos pecados. Na medida em que Deus vai nos enchendo com a sua graça, Ele vai nos libertando dos nossos pecados. À medida em que nós vamos nos libertando dos nossos pecados, nós vamos sendo enchidos com a graça de Deus. Nós precisamos muito da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus, porque ela é mais do que ter o Senhor caminhando ao seu lado. É vida transformada. É presença no íntimo de cada um de nós. Por isso que a nossa igreja ensina tanto para a gente que nós não devemos cometer pecado grave, pecado mortal. E se a gente cometer, a gente confessar logo. Porque existem pecados que nos levam a romper com a graça de Deus. E olha, para o pecado de ter rompido com a graça, porque às vezes nós rompemos com a graça de Deus na nossa vida, por causa de um pecado que a gente cometeu deliberadamente. Não é? Se você quiser fazer o exame de consciência, é só pegar os 10 mandamentos. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Deus tem sido o primeiro na minha vida. Eu uso o nome de Deus para me promover falsamente, para eu jurar em falso, para eu me revestir de uma pessoa boa, religiosa, verdadeira, credível, quando na verdade eu sou o contrário de tudo isso, quando na verdade eu me apoio nas coisas de Deus para enganar as pessoas. Eu tenho dado a Deus o que é de Deus, santificado os meus dias, sobretudo aquele dia que é o dia do Senhor, os dias santos. Eu tenho honrado meu pai, a minha mãe, que me tiveram, que me criaram, por pior que tenha sido a criação, por mais erros que os pais tenham cometido conosco, por meio deles Deus nos deu o dom da vida. Honrar o pai, honrar a mãe. Eu não tenho
matado as pessoas, porque às vezes a gente pensa que é só pegar uma arma, enfiar uma faca, dar um tiro na pessoa. Não, a gente pode ir matando as pessoas aos poucos também. Envenenando as pessoas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Nós podemos ir entristecendo uma pessoa até a morte, até a doença. Podemos fazer isso. Matar a alegria dentro daquela pessoa. Sabe? Eu tenho zelado do meu corpo e do corpo dos outros. Eu tenho me respeitado. Eu tenho preservado a minha castidade. Se eu sou solteiro, eu tenho me guardado de não ficar tendo relações sexuais por aí, porque o meu corpo é santo. Dentro de mim eu trago a luz do Espírito Santo. Deus habita em mim. Se Deus habita em mim, como é que eu vou me promiscuir? Não é? Eu tenho guardado o meu corpo, eu tenho respeitado o corpo das pessoas com as quais eu convivo, sem prostituir essas pessoas para o meu prazer. E se castidade para um solteiro é abster-se de uma vida sexual, a castidade para o casal, para marido e mulher, é viver bem essas relações. Agora sim, é ter boas, prazerosas e frequentes relações sexuais. Isso é viver a castidade dentro do matrimônio. É agora sim usar o sexo dentro daquilo que ele deve ser usado para a alegria dos esposos. Não é só para poder fecundar um óvulo, mas é para fecundar a vida. Não é só para gerar um neném, mas é para gerar vida, porque essa vida sexual bem vivida, ela é fecunda em todos os sentidos. Faz transbordar amizade, cumplicidade, alegria. Não é? Eu tenho vivido assim, não cobiçando as coisas alheias, não cobiçando a mulher do próximo, não mentindo, não levantando falso testemunho, porque quando eu não vivo estas coisas, eu vou rompendo com a graça de Deus. Eu vou me afastando de Deus. E para o pecado de ter rompido com a graça, sabe qual é o remédio? É mais graça. Se eu rompi com a graça de Deus, o que eu mais preciso hoje é da graça de Deus. É me abrir para Deus. É confiar que mesmo que a gente tenha quebrado a aliança, Deus continua sendo nosso Senhor para o nosso bem e para a nossa salvação. Precisamos pedir perdão, voltar para Deus, porque o Senhor diz: já terei perdoado suas culpas, de seu pecado nunca mais me lembrarei. Quando nós permitimos, gente, que a graça de Deus entre no nosso coração, essa voz do Senhor ecoa para nós, nos dando essa certeza: do seu pecado nunca mais me lembrarei. Pecado que você confessou, pecado do qual você se arrependeu, Deus nunca vai lembrar. Não pense você que quando você chegar diante do Senhor, Deus vai pegar do primeiro dia até o último dia da sua vida e esfregar no seu rosto todos os pecados que você cometeu. Não vai. Pecado arrependido e confessado jamais será lembrado. E se você quiser lembrar desses pecados o dia que você topar com Jesus, topar com o Espírito Santo, pessoalmente, com Deus Pai, você pode ter certeza que num abraço, Deus vai olhar nos seus olhos e dizer: não me lembro de nada disso. Não prometi para você que do seu pecado eu nunca mais me lembrarei? Então, quando nós afundamos por causa dos nossos muitos erros, quando nós cedemos à nossa maldade, quando nós nos deixamos arrastar pelos apelos dos nossos vícios, pelas inclinações pecaminosas do nosso coração, e começamos a trilhar um caminho de erro, quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, o Senhor manifesta sobre a nossa vida a sua força, porque no pecado a graça de Deus se manifesta com mais força. Então não pense assim: meu pecado é pesado demais,
para eu ser perdoado. Deus não tem como perdoar uma pessoa que comete os erros que eu cometi. Não, eu sou um caso perdido. Não se engane, meu querido. Porque no pecado a graça se manifesta com mais força. Isso quer dizer que quanto mais você desceu ao fundo do poço, mais fundo Deus desce para poder buscar você. E se for preciso, mais força Ele usa para te trazer de volta, para te levantar. Não é? Às vezes a gente precisa de um certo número de força para a gente se levantar. Quem já tem quase a força toda para se levantar, recebe aquele pouquinho que está faltando. Mas quem não tem nenhuma força, recebe toda a força que precisa para levantar. Então, na necessidade, recebe mais quem precisa mais. Deus não veio para te julgar. Nosso Senhor não veio para te condenar. Ele veio para resgatar você, veio para levantar você. E por isso nós podemos dizer com certeza que no pecado a graça se manifesta com mais força. E no pecado da infidelidade, o remédio é a fidelidade. Se para o remédio de ter rompido com a graça, se para o pecado de ter rompido com a graça de Deus, o remédio é mais graça, para o pecado da infidelidade, o remédio é a fidelidade. Seja fiel a Deus a partir de agora. Olha aqui, olha, o remédio para muitos dos nossos casamentos. Se até agora você foi infiel nos seus pensamentos, no seu coração, nas suas atitudes, nas suas conversas com as pessoas, pessoalmente ou virtualmente, o remédio para esse pecado da infidelidade é a fidelidade. Comece a ser fiel a partir de agora. Porque a essa decisão sua vai se juntar a graça de Deus. Deus vai te ajudar. Talvez você muitas vezes tenha pensado, eu nunca peguei esse caminho de fidelidade porque eu sei que eu não tenho forças, eu não vou dar conta, eu me conheço, essa é a minha fraqueza, que eu guardo em segredo, mas essa é a minha fraqueza. Meu querido, é a sua fraqueza, mas para a nossa fraqueza existe o remédio que é a força de Deus. Quando você toma a decisão de vencer o mal, onde a sua força era pequena, Deus ajunta a força dele. E você terá a força na medida da necessidade para você vencer. Então seja fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu matrimônio, seja fiel aos seus amigos. Fidelidade, porque o Senhor continua sendo o seu Senhor. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. Se nós quebramos esse pacto de amor, se nós quebramos o pacto de Deus conosco, eu continuo sendo o seu Senhor, diz nosso Deus. Continuo sendo seu Pai, seu Criador. Eu continuo sendo seu Salvador. Você escapou, mas eu não tirei os meus olhos de você. É isso que Deus está dizendo. Deus vem buscar a gente. Deus vem nos buscar. O Espírito Santo, sabe, ensina os nossos antigos padres, os primeiros padres da igreja. Eles ensinavam, não é? E depois nós vamos encontrar isso ainda esmiuçado nas palavras de São Simeão, novo teólogo. Ele dizia que o Espírito Santo bate a porta da consciência com o remorso. Então como é que ele bate a porta? Pelo remorso. Depois de ter pecado, uma tristeza no coração da gente. Não é assim com você? É assim comigo também. Não é? Depois da gente ter pecado, aquele remorso toma conta da gente. E se a gente parar no remorso, é muito ruim. Porque remorso Pedro teve e remorso Judas também teve. O remorso é o primeiro passo. Você tem que avançar para o arrependimento. No arrependimento, a gente se perdoa. No simples remorso, não.
O remorso é uma contrariedade profunda por aquilo que a gente fez. É uma tristeza, uma amargura pelo que a gente fez. Se a gente parar no remorso, nós podemos fazer igual Judas e procurar uma árvore, pendurar uma corda e a gente se enforcar. E desse remorso nós podemos evoluir para uma doença, que é o complexo de culpa. Porque sentir a culpa, isso não é ruim. Isso é bom, é importante, porque se eu fiz de errado, eu sou culpado. O mínimo que eu posso fazer é reconhecer. Mas existe uma diferença entre reconhecer e viver num complexo de culpa que vai deprimindo a pessoa, que vai adoecendo a pessoa por dentro. Não, o Espírito Santo bate na porta da nossa consciência pelo remorso. E depois ele abre essa porta com a confissão. Porque na confissão já acontece uma grande graça de Deus para nós. Uma grande graça. Então, bate na porta com remorso. Depois, até mesmo antes do arrependimento. Que às vezes a pessoa fica assim, não, porque eu não sei se eu estou arrependido. Não. Antes do arrependimento vem a confissão da culpa. Errei, meu Deus. Senhor, pequei, tem piedade de mim. E às vezes, enquanto eu estou ali reconhecendo diante de Deus o pecado que eu cometi, o meu remorso, ele se converte num profundo arrependimento. E aí vem as lágrimas. E aí o Espírito Santo vai lavando a alma da gente por dentro. Bate na porta pelo remorso, abre a porta com a confissão e entra nela, entra dentro de nós com o arrependimento. E depois que o Espírito Santo entra no nosso coração, com o arrependimento, ele nos liberta com a absolvição, nos liberta das amarras do pecado. Porque cada vez que eu e você cometemos um pecado, nós vamos ficando mais presos a ele. Não pense assim, eu já estou na chuva, quem já está na chuva vai se molhar, né? Já estamos na chuva mesmo? Então vamos nos molhar. Cair na lama mesmo? Então vamos chafurdar. Não pense que é assim. Não é desse jeito. É mais parecido com um mosquito que cai numa teia de aranha. Que quanto mais ele vai se enrolando ali, mais enrolado ele fica. Chega uma hora que, se antes ele estava preso, mas tinha uma possibilidade dele se soltar, depois que ele chafurdou ali na teia de aranha, já era. Entende? Todas as vezes que nós vamos voltando ao pecado, nós vamos ficando presos a ele, nós vamos adquirindo novas camadas de comprometimento com aquele pecado. A absolvição, depois que o Espírito Santo entra no nosso coração pelo arrependimento, faz o quê? Liberta a gente. Liberta. Te dá alegria de novo, te dá paz de novo, renova a sua vida, renova a sua alma. E transforma você com a justificação. Porque quando Deus vai entrando no nosso coração e fazendo todo esse processo, sabe, de nos libertar, de nos absolver, Ele vai nos transformando e nos justificando, vai nos fazendo pessoas santas. E por fim, uma pessoa nesse estado, ela é abrasada pelo Espírito Santo. É aquela pessoa inflamada, sabe? De alegria, de gelo, de alegria, de força. Não é? O Espírito Santo, que é fogo vivo de Deus, derrete o gelo do nosso coração. Às vezes você olha para uma pessoa e você percebe no rosto dela, não é? Que o olhar dela é luminoso. Parece que os olhos estão em chamas, estão em fogo. Uma vez eu fui atender uma pessoa que estava oprimida espiritualmente. Essa pessoa tinha vivido tantas coisas ruins que o demônio tinha tomado conta da pessoa. E até falava por meio dela. E naquele dia, quando nós fomos rezar por esta pessoa, chegamos lá e vimos muita coisa feia acontecer naquele momento de oração. Quando passou aquele momento mais pesado, aquela luta espiritual, nós pudemos também contemplar coisas muito bonitas. E uma das coisas que aquela mulher que estava tomada por aquele espírito diabólico nos contou é que quando nós entramos, ela não conseguia ver o rosto
das pessoas que estavam ali rezando, porque havia um fogo que envolvia todo o rosto, a cabeça daquelas pessoas, como as chamas que desceram sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora em Pentecostes. Gente, o Espírito Santo, quando encontra uma pessoa que se abriu para a graça de Deus e aceitou ser perdoada por Deus, o Espírito Santo inflama esta pessoa, coloca ela em chamas, acende a pessoa. Então, é graça sobre graça. A iniciativa é sempre de Deus, sempre. É Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos resgatar quando nós estamos perdidos. Você lembra daquela parábola que Jesus conta da moeda perdida? Que uma mulher tinha várias moedas, uma perdeu e ela não sossegou, varreu a casa até encontrá-la. Porque a moeda perdida não se desvaloriza. É muito, muito interessante as comparações que Jesus faz, as parábolas que ele conta. Quando você perde dinheiro, o que você faz? Você procura até achar. E depois que você acha, aquele dinheiro continua valendo o que ele valia quando você perdeu. A moeda perdida não se desvaloriza. Se você se você for falar, né, de câmbio, não, mas a nossa moeda corrente desvaloriza, então tá bom, então vamos falar de uma moeda de ouro. Ela não deixa de ser ouro só porque se perdeu. Não é porque você se perdeu na sua vida que você perdeu o valor que você tem. Você só estava perdido. Mas Deus nunca te desvalorizou. E olha, não pense que você é uma pessoa abandonada, largada por Deus, porque se você tem remorso das coisas que você fez de errado, hoje eu gostaria que você soubesse que no remorso já atua o Espírito Santo. Eu disse para você que é o primeiro passo, que a gente não pode parar nele, mas veja, no remorso que você sente, já é o Espírito Santo agindo na sua vida. Já é sinal de que Deus está agindo em você. Porque no remorso já atua o Espírito Santo que acusa e convence a gente do pecado. Não acusa para condenar, acusa o pecado para nos convencer do pecado. Por isso que a palavra diz aqui que ninguém vai ensinar o seu irmão. Por que ninguém vai ensinar o seu irmão? Porque a gente sabe quando tem alguma coisa errada dentro da gente. Porque quando a gente faz errado, acontece uma inflamação espiritual dentro de nós. Desculpe comparar assim, mas ajuda a gente a entender. Você já ficou com o dedo inflamado? Cutícula inflamada? Já ficou? Já ficou com o olho inflamado? Não é? Alguma parte do seu corpo fica inchado, dói, é desconfortável, não é assim? Existe uma inflamação espiritual quando nós cometemos o pecado, quando é um pecado sobretudo grave. E olha, todos nós percebemos isso. Por isso que a palavra diz que ninguém vai precisar ensinar o seu irmão, mas é uma inflamação espiritual. E como toda inflamação, a gente não deve simplesmente combater os sintomas. Se a pessoa está com o peito inflamado, não adianta você dar um remedinho. Você precisa levar essa pessoa no médico. Vai que o negócio é muito sério, é grave, você não sabe. Então, quando nós estamos com esta inflamação espiritual que pode nos levar ao inferno, à perdição eterna, nós precisamos nos levar ao especialista que sabe como curar esse mal. Nós precisamos nos levar diante de Deus. Sabe? Aprender a não combater os sintomas. Quando a gente está inflamado, a gente tem febre, não é? No corpo. Corpo inflamado, a gente tem febre. Alma inflamada, a gente tem culpa. A culpa que a gente sente é a febre espiritual. É um sinal de que você deve procurar um médico. Faz uma revisão de consciência, vai no sacerdote, faz uma boa confissão. E olha, ali um milagre vai acontecer na sua vida. O remorso, eu dizia para você, pelo remorso, o Espírito Santo bate a porta da nossa consciência. Mas o remorso sem Deus leva a pessoa ao desespero. Quando Judas viveu o remorso dele sem Deus,
fechado para Deus, sem a possibilidade de se perdoar e de aceitar o perdão de Deus, qual foi a confissão que ele fez? Não foi uma confissão arrependida, foi uma declaração. Entreguei sangue inocente. Ele fez uma constatação, mas foi incapaz de se abrir ao perdão de Deus. Agora o remorso com Deus é totalmente diferente. Leva à confissão e à alegria do perdão. Pedro reconheceu que pecou contra Jesus. Confessou o seu pecado. E não só foi perdoado, mas foi devolvida-lhe a alegria. E ele pôde ocupar o lugar que Deus tinha reservado para ele à frente da sua igreja. E olha, digo para você, às vezes nada alivia tanto o coração da gente quanto a gente dizer: eu errei, eu pequei, me perdoa. De novo falo dentro do casamento. Quantas vezes lá em casa a situação se resolveu no momento em que um de nós disse para o outro: me perdoe, eu errei com você. Me perdoe, te magoei, eu vi, eu errei, a culpa é minha. E na hora que você admite a culpa, o outro que estava armado, às vezes até os dentes, já deixa cair também aquelas defesas e diz: está perdoado, eu também quero reconhecer a minha parte, eu não deveria ter alimentado aquela conversa. Gente, dessas duas confissões acontece um aprofundamento do amor e da cumplicidade entre marido e mulher. Depois dessa confissão mútua, eles se tornam ainda mais uma só carne. Quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Você se une ainda mais profundamente a Deus. E no exato momento em que eu me acuso diante de Deus, Deus me perdoa, Deus me desculpa. Não só me perdoa, me desculpa inclusive. Arruma uma desculpa para mim. Gente, nós não precisamos ficar nos desculpando diante das pessoas que nós amamos. Porque o amor leva a pessoa a arrumar as desculpas para nós. Deus nos perdoa, Deus nos desculpa. No momento em que eu digo: Senhor, eu errei, perdão, misericórdia, Ele me dá um coração novo e uma vida nova começa imediatamente. Cada vez que eu me volto para Deus, diz a palavra do Senhor, cada vez que eu me converto, há uma festa no céu. Uma festa maravilhosa no céu. Porque esse filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e voltou à vida. É isso que no céu se diz quando você se volta para Deus. Reconhece seus pecados e começa uma vida nova com o Senhor. Você percebeu que no pecado não se trata da gente se espizinhar? No pecado não, na confissão não se trata da gente se espizinhar. Se trata da gente se reconciliar com Deus e se dar a oportunidade de uma vida nova. Essa partilha está sendo boa para você? Está te ajudando? Então eu queria que você anotasse uma coisa. Pega um papelzinho, uma caneta, porque mais tarde você vai querer. Anote o nome de um livrinho pequenininho, barato, quase de graça. Mas vai fazer um bem tão grande para você, que se chama Confessar-se Como e Porquê, um livro do Padre Jonas. Confessar-se. Você sabe como fazer uma boa confissão? Você sabe por que fazer uma boa confissão? Se você não sabe o como e o porquê, nesse livrinho você vai aprender mais ainda do que essas coisas que eu partilhei com você aqui. Um livro extremamente prático. Fininho, bom demais da conta. Confessar-se como e porquê. E ali, ó, o que eu vou procurar diante de Deus descobrir? Eu vou procurar descobrir o que é que está acusando o meu coração. O que me acusa no meu coração, o que o meu coração está apontando. Não o que os outros acusam. Porque às vezes a gente vai para se confessar pelos olhos dos outros. Meu filho, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. É o que está latejando aqui dentro. A gente não deve se confessar pelo que os outros nos disseram simplesmente e nem ir confessar o pecado dos outros. É o nosso. É aquilo que a nossa consciência nos aponta. E eu termino aqui dizendo para você algo que me ajuda muito nos meus momentos de oração. A confissão sincera
pela graça do Espírito Santo, ela é imediatamente acompanhada do arrependimento. Veja, a confissão sincera, quando você diz de verdade, mesmo que você ainda não tenha esse sentimento do arrependimento, mas ela sincera, pela graça do Espírito Santo, ela é imediatamente acompanhada pelo dom do arrependimento. E ainda que alguém tenha o coração mais duro que o bronze, que o aço ou o diamante, assim que ali entra a compunção, torna esse coração mais macio, mais maleável que a cera. A compunção, o dom das lágrimas, é o fogo divino que funde as montanhas e as rochas, que suaviza qualquer coisa. Tudo, essas lágrimas sagradas, esse arrependimento profundo, essa compunção do coração, transforma tudo em paraíso e transforma as almas que o acolhem. Tudo isso é produzido pelo fogo divino da compunção com as lágrimas, ou melhor, pelas lágrimas. São Simeão, novo teólogo, de uma forma belíssima, ensina isso para nós. Você vai encontrar um pouco mais também sobre esse dom maravilhoso, esse carisma do Espírito Santo, nesse livrinho chamado Dom das Lágrimas, que fala sobre o que é a compunção do coração. Então já está aí uma dupla indicação para quem quer aprofundar essa amizade, essa aliança com Deus. Muito bom, Márcio. Deus não abandona a gente, né? Para Deus não tem caso perdido. Não tem. Então, seja qual estágio nós estivermos, vale aí a reflexão do coração, olhar o interior, fazer um momento aí de retiro mesmo, né? Se for possível, dentro do seu dia, é possível sim. Ou nos finais de semana, tá achando que tá sem fazer nada, que tal, né? Fazer uma boa reflexão aí do que você tem vivido e essa palavra vai te ajudar. Esse direcionamento aí do Márcio vai te ajudar. E como é bom a gente encontrar o amor de Deus. E a gente atende muita gente, a gente conhece muita gente que não consegue aceitar esse perdão de Deus, que o Márcio falou. Verdade. E aí fica parado, paralisa também, né? Então a confissão é essa libertação e não tem coisa melhor pra gente que é filho de Deus, viver livre, viver feliz. Vamos encontrar esse amor de Deus? Coloque aí a mão no seu coração, você que tem esse desejo, já percebeu durante a meditação da palavra que precisa ser liberto de algo aí, de algum pecado, de alguma situação, se precisa receber esse perdão de Deus, porque vai chegar a hora da sua confissão e já vai se entregando ao Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado, meu Deus, Senhor. porque o Senhor não desiste de mim. Obrigada. Senhor, que o Senhor nesta manhã quer transformar a nossa vida, Senhor. E nós nos abrimos a Ti e a Tua ação neste momento. Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Escute bem, é preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai mudar a tua liberdade se não queres
mas se te entrega sem reservas, sua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Obrigada, Senhor. Nessa manhã o Senhor nos recorda disso. O Senhor jamais é capaz de deixar de nos amar. Seu amor por nós é imenso. E o convite nessa palavra também é para procurar o Senhor. Procura conhecer o Senhor. Você que acompanha agora o Sorrindo para a Vida, receba mesmo esse questionamento. Você tem procurado o Senhor? Conhecer o seu Senhor? Que jeito você tem procurado conhecer o Senhor? E se você tem esse desejo de conhecer mais o seu Senhor, diga isso no íntimo do seu ser. Sim, Senhor, eu quero ser íntima de Ti. Quero Te conhecer mais. Quero caminhar contigo de mãos dadas. Quero o Senhor do meu lado. Porque o Senhor não abandona. O Senhor não nos abandona. Ele já nos mostrou nessa palavra, na partilha aqui da palavra. E você tem essa certeza. Ele caminha ao nosso lado. Mas como é diferente quando um coração aberto procura o Senhor, quer o Senhor, já diz para Ele, com certeza essa intimidade vai avançar mais. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai acalmando corações agitados nessa manhã, atribulados pelas tormentas da vida. Você que tem sido mesmo realmente estremecido na sua casa, nas situações que têm acontecido com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo. O que tem estremecido você? Procura conhecer o Senhor. O que o nosso Deus é capaz? Vou recordar você do início da nossa oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Procura conhecer o Senhor. Nosso Deus caminha conosco, Val. Ele caminha conosco. E mesmo que a gente não seja fiel, Ele permanece fiel junto a nós, sendo nosso Senhor e nosso Salvador. Que coisa mais linda, que palavra abençoada, que enche a nossa vida de confiança nesse nosso Deus. Abraço você com todo carinho que rezou, obrigada, viu? Tantos pedidos de oração, sinal de confiança, sinal de que você acredita na intercessão da Canção Nova, e é verdade, nós estamos aqui rezando por você e por toda a sua família, pelas suas intenções, para que aconteça o que aconteceu na vida da Maiara Domingues. Ela diz assim: Val, há um mês faço parte desta família. Comecei a acompanhar a Canção Nova há um ano. Aliás, no início deste ano. Me tornei sócia há um mês e também cadastrei minhas filhas no Canção Nova Kids. E ela disse assim: Val, entre tantos motivos para ajudar esta obra, foi que eu sofria muito por antecipação. Era uma pessoa muito ansiosa, fazia muito mal, era um choro de tristeza, de desespero, mas a partir desta convivência com vocês, a minha vida mudou. E ela traz aqui alguns detalhes. Ela mandou foto dela, do esposo. O esposo se chama Marcos, o menino é o Lorenzo e as gêmeas Lorena e Lohana. Então conheçam a família aqui, que linda que é. Estão de medalha das duas cruzes. Igual. Estão combinando com o Márcio. Branquinha? Branquinha, olha lá que família linda, gente. Todos. Mas aí, segura aí, hein, Celso, segura aí, eu vou subir aqui, ó, as crianças. Gente, que lindo. Lohana e Lorena, se eu tiver errado, só a mãe que sabe. São gêmeas, né? Beijo para todos, obrigada. E aí eu sigo aqui mostrando, porque através dos materiais de evangelização da Canção Nova, você ajuda a Canção Nova a seguir em frente evangelizando. No início a Paula estava falando, eu mostro mais uma fotinha aqui, olha, que linda
também com a medalha das 2 cruzes, uma bebezinha com o bore. E a gente aproveita para lembrar que já chegou de São Miguel Arcanjo. Tá lindo. Hoje é o último dia de saldão, então você consegue adquirir os materiais de evangelização. Vou encerrar daqui a pouquinho não, quero mostrar mais uma que vocês vão gostar. Tem um Frei que ele está desfilando também, com a medalha das 2 cruzes. Desfilando é brincadeira, tá, Frei? Olha esse fofucho aqui, gente. Ganhou a Bíblia infantil e a camiseta de São Miguel Arcanjo. Bonitinho, gente. Tem até a medalha das 2 cruzes pendurada ali no pescoço. Ah, que graça. Tá um charme. Mas eu vou apresentar para vocês a família do Frei César. Ele é um padre Frei, ele é religioso agostiniano, trabalha lá na cidade de Nova Londrina, no Paraná, na paróquia de São Pio e Santa Rita de Cássia. Atenção, paroquianos, digam para o Frei que a gente está mandando um abraço para ele. Ele disse que a secretária, gente, deixava a TV ligada lá na secretaria na Canção Nova. Começou a assistir e ele dá esse testemunho do bem que tem feito a ele. E aí ele adquiriu materiais de evangelização para ele e para os sobrinhos, que é o Davi Lorenzo, o José Eduardo e o Antônio Paulo. Olha só, gente, conheçam o Frei César e os sobrinhos dele, que estão lindos aqui, ó. Nossa. Olha, que legal. Todo mundo de São Miguel Arcanjo? Todo mundo de São Miguel Estão Arcanjo. desfilando mesmo. Ficou bom, hein, Frei? Inclusive o Frei. Um abraço. Lindo. Lindo. Gente, tudo disponível para você lá no loja.cançãonova.com. O Elias também tá com a camiseta de São Bento hoje, né, Elias? Tá lindão. Tá linda também, olha. Ô, Val, eu queria indicar Oi. também um presente que alguém pode dar, olha, para você mesmo, viu? Olha, ela tá mostrando primeiro a camiseta do Elias, tá bonita? É a camisa... Aqui, ó, aqui que eu queria indicar, ó. É a Bíblia Jovem da Canção Nova. É a mesma Bíblia, Márcio, que a gente usa, tá? Só que a capa dela ela é diferenciada e tem mais também, né? É a Bíblia da Canção Nova, da CNBB, né? Com a parceria da Canção Tradução Nova. da CNBB. Tradução da a CNBB. mesma que a gente usa aqui no Sorrindo para Ver. A mesma. Todo dia você vai ver a mesma. Mas olha só a capa dessa Bíblia jovem. E o que eu achei bonito, além da capa, tem um significado, né? O leão de Judá, o cordeiro, né? A gente tem aqui, Márcio, a Bíblia foi escrita para você. Olha que presente. Então eu vou fazer um adendo. É para os jovens de todas as idades, porque Sim. A Bíblia foi escrita para você, ela é importantíssima para todas as idades para a gente estudar, não é? E dentro dela não tem nenhuma mudança, né? Além Não, disso. olha só. Então é só a capa que é uma só, capa e diferente. as primeiras folhas e as últimas. Eu vou mostrar para quem está em casa. E ajuda muito, porque então você já tem o livro aqui de presente, né? Sim. Porque nós temos o livro Compra a Bíblia separado. e ganha o livro. Você já ganha o livro junto com a Bíblia. E às vezes você pode perguntar assim, como é que esse pessoal da Canção Nova aprendeu a ler a Bíblia? Nós aprendemos a ler com o método A Bíblia Foi Escrita para Você, do nosso querido Monsenhor Jonas. Tem um QR Code aqui. O pessoal vai falar assim, olha, como é que eu leio? Tem todo um manualzinho, tem várias páginas. Sequência para você começar a leitura da Bíblia. Por onde começar. Então, são várias Muita gente páginas. se sente perdida, né? Mas eu vou começar a Bíblia, Vai, eu começo vou de virar. onde? Da primeira página, começo dos Evangelhos. Para eu entender melhor por onde eu começo, tem a sequência ali certinha, gente. Material necessário, olha, tem até coisa básica, ó, caderno, caneta, tem tudo certinho. E no final eu vi que tem algum espaço para anotações, olha aqui. Tem espaço que Deus falou para mim, algumas anotações. Então, é como uma Bíblia de estudo, sabe, Márcio? Então, no finalzinho da Bíblia, vou É pegar bom a página. que personaliza a sua Bíblia, vai ser sua mesmo. É sua mesmo. Não é? Então, tá aqui. Como é que eu faço para adquirir, Paula? Você pode ligar 12-3186-2600. Deixa eu arrumar aqui, Val. E as pessoas podem também ligar para cá, né, no nosso call center. É isso mesmo. Deixa eu aproveitar e pegar uma carona. Ela pediu, Val, por favor, não fale o meu nome, mas ela adquiriu 4 Bíblias e é importante essa dica que você está dando. Eu vou reforçar a dica da Bíblia no meu dia a dia. Só para mostrar aqui, ela mandou, não sei se os meninos conseguem pegar, tá mostrando ali da Paula, porque ela falou assim, Val, eu sou nova no pedaço. E ela, quando a gente coloca ali as siglas ou as iniciais, ela inclusive pegou de todo o Novo Testamento, ela está assim, Val, escreve para mim, porque eu não sei. Então, olha só como às vezes as pessoas têm dúvidas. Tá vendo? Não sei se os meninos conseguem pegar aqui. Foca só aqui, por favor, Céus. Porque ela estava pedindo ali, o que é TS1, Val? RM, o que é? Que é Romanos e tudo mais. Então, no livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, você consegue... estar tendo todas essas orientações
de como ler a Bíblia. No começo tem, né? Fica aí a dica Muitos. para você também. Ah, o Márcio e a Paula estão ajudando. Fica aí a dica para você também. Tá indo lá no que de Insta. repente tem gente próximo de você que não Aqui, sabe. ó. Tem muitos, como ela disse, gente nova no pedaço. Aqui Obrigada, Paula. No início de Isso cada aí. Bíblia tem, tá bom? Quem quer saber aí o significado, por exemplo, Jeremias. Olha lá, Ela falou, livros Paulo, bíblicos. é JR, o que é? É Jeremias. E é só começar a estudar que a gente aprende. Muito bom. Rapidinho, né? Mas vou dar sequência aqui, porque hoje é o último dia do projeto Dai-me Almas. Hoje é dia. Desse mês de agosto. E a gente conta com você como a Maria de Jesus, a Cirlei, a Cláudia, a Luciana, Lília, Edilene, Débora e José Eduardo. Alguns do que, enquanto o programa acontecia, já acessaram contas.cançãonova.com. Guarda esse site, porque é através dele que você consegue fazer a doação no dia de hoje. E aí eu trago aqui a participação, deixa eu ver, do José Eduardo, melhor dizendo. Ele diz, estou enviando o comprovante do meu Algo a Mais nesse mês. Já tinha enviado o Algo a Mais, mas eu tinha como ajudar mais um pouquinho e espero que esta obra não pare de evangelizar. A doutora Sônia, ela diz assim, bom dia, Val e todos da bancada, sou sócia Canção Nova no débito automático, mas hoje estou também fazendo o meu Algo a Mais. E aí a Lorena, ela diz assim, e encerro com ela, bom dia, Val e todos da bancada, hoje fiz a minha primeira transferência de muitas que espero fazer. Quero me tornar sócia desta obra que mudou a minha vida e me sustenta diariamente. Tenho muitas graças alcançadas através de vocês e uma delas foi a cura da síndrome do pânico. Agradeço a Deus por me permitir ter a companhia de vocês todos os dias, entrando no meu lar e no lares de tantas pessoas. Mas para a gente entrar no seu lar e no lar de tantas pessoas, a gente tem que fazer o que você fez, que ajudou a Canção Nova. Foi a Lorena, Deus lhe pague, Lorena. Um abraço. Tá certo. Ai, lindo Que bom esse que a modelo. Lorena já fez aí uma indicação com a própria atitude dela, não é? Nós temos hoje, gente, uma Canção Nova no ar através do sistema Canção Nova de Comunicação, porque um dia teve pessoas que ajudaram esta obra sem ter uma televisão que elas pudessem assistir, sem ter uma rádio que elas pudessem escutar. No começo da Rádio Canção Nova, muitas pessoas que ajudaram a rádio a se manter não podiam ouvir a rádio, porque não chegava até onde elas moravam. Mas elas plantaram uma semente de fé, elas acreditaram na evangelização, elas ajudaram sem ver, e por causa disso, hoje elas veem o que elas ajudaram a acontecer. Eu quero convidar você nesse dia de hoje a ajudar a Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, já estamos entrando firme aí numa reta final de ano. Verdade. Nosso ano passou que a gente nem viu por causa dessa situação da pandemia. Mas nós estamos chegando já ao fim do ano, estamos nos encaminhando para o fim do ano. Amanhã já é mês 9. Nós já entramos em setembro, certo? No dia de amanhã. Verdade. Então, nós precisamos, mais do que nunca, firmar a nossa campanha, o nosso projeto Dai-me Almas. E hoje, nesse último dia de agosto, nós precisamos ainda de 14%. Aqui, ó. Nós temos o dia de hoje para ir atrás desses 14% que estão faltando. Então, meu pedido para você que está nos acompanhando é ajude esta obra. Fazer o máximo, né, Márcio? Ajude a Canção Nova. A Canção Nova está precisando de você nesse momento, da sua fidelidade, você que é um sócio evangelizador, você que já tem colaborado a cada mês. Precisamos da ajuda de todos os que nesse mês colaboraram, mas agora refazendo as continhas de fim de mês, percebem que podem ajudar um pouquinho mais, fazer um algo a mais. Agora é o momento do algo a mais, gente. Todos nós. De batermos na porta daquele nosso amigo, daquele nosso vizinho, que a gente sabe que acompanha a Canção Nova, que a gente sabe que é sócio, e perguntar, e aí, já ajudou esse mês? Estão precisando, falta 14%, não é? E você que não é sócio, mas tem colhido os benefícios de acompanhar a Canção Nova, meu irmão, ajude essa obra nesse mês de agosto, não é? Deus mesmo vai conduzir você para ir conhecendo cada vez mais a Canção Nova. Você vai poder ver que essa obra, que tem mais de 40 anos, é uma obra séria, provada pelo tempo, né, Paula? Eu olho esse rostinho aqui do Monsenhor Jonas, né? Não sabe quantas lutas já enfrentou. Quantas lutas enfrentou.
e nós podemos testemunhar, vivendo com ele, a vida de santidade que tem o Monsenhor, né? E de seriedade. Ele é o presidente da Fundação João Paulo II. Eu estava lendo a cartinha que ele mandou para o sócio, dizendo que ele abriu mão dos sonhos pessoais para sonhar o sonho de Deus, e por isso a Canção Nova hoje é nacional, tem repercussão nacional. E a missão dela, olha aqui no finalzinho ele fala, Deus fez a Canção Nova para resgatar almas. Essa é a nossa missão e confiou a você, a uma porção do povo de Deus, a graça de manter a evangelização. Deus abençoe você. Então é aqui, em nome da Canção Nova, do Monsenhor Jonas, que nós viemos falar nesse último dia do mês de agosto. Nós, juntos, a família Canção Nova, nós conseguimos, Márcio, nós nos unimos no dia de hoje. A gente consegue esses 14%. Conseguimos sim, a gente já chegou dias assim, meses, que nós chegamos até uma quantidade maior de porcentagem. A gente chegou a 20% já. Olha, e a Canção Nova, a gente se uniu todo mundo, olha, despertou, foi como o Márcio falou, vamos fazer as contas de novo, né? Será que no finalzinho não dá pra gente ajudar um pouquinho mais? Val, quem está em casa agora, né? O que pode fazer para ajudar a Canção Nova no dia de hoje? Vamos lá. Primeira coisa, quem tem o boleto em casa, atenção, Aqui se o boleto. organize. Hoje você precisa fazer a sua contribuição através do boleto, tá bom? Então não deixe o boleto parado aí. Tá na bolsa, tá na gaveta, acha esse boleto para você contribuir conosco, com Deus, já no dia de hoje, tá bom? Para amanhã ele já não serve mais. E você que é novo sócio, você que quer fazer o seu algo a mais, contas.cançãonova.com. A gente vai colocar nas nossas redes sociais, nas redes sociais do programa, todas as informações de contas da Fundação João Paulo II. Espalhe também no seu WhatsApp, para os seus amigos, grupo de trabalho, enfim. Todos nós podemos fazer alguma coisa e é importante a gente ter esta certeza. Todos nós, de alguma forma, no dia de hoje podemos colaborar, ou dando um novo algo a mais, ou indicando alguém que possa fazê-lo por nós. Vamos fazer assim? Todo mundo fazendo a sua parte, o 100% vai chegar. Deus abençoe você. E nós temos recebido o comprovante de vários valores, né, Val? Sim, verdade. Na sexta-feira a gente ficou emocionado que chegou no valor de R$1,26, Márcio. Pois é. Então, é aquilo, ninguém está de R$ fora. 1,26. Está aqui, está aqui. Eu vou até Pois é. colocar o nome dela, preservar o nome dela, mas está aqui. Ela mandou Vamos em lá. nome da Fundação João Paulo II, R$1,26. Segura aí para a imagem poder entrar para a gente Isso. ver. Vamos ver se o pessoal consegue mostrar para quem está em casa, ó. Tá lá. Tá lá, ó, R$1,26 para a Fundação João Paulo II. Será que hoje você pode ajudar, né? Com quanto, né? Pois é, ninguém, como diz aquela frase bem célebre, ninguém é tão rico que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Será que você não pode ajudar? Não é com um pouquinho? O que estava nas possibilidades desta pessoa ajudar era R$1,26. E esse R$1,26 na Canção Nova é o óbolo da viúva, gente, que Jesus multiplica. São os 5 pães e os 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão. Mas se tivesse sido 0 pão e 0 peixe, não tinha tido multiplicação. Deus multiplica o que a gente põe nas mãos dele. Então todos nós precisamos nesse dia de hoje ver com a nossa parte. Faça aí as suas contas, veja como é que você pode ajudar, mas não fique de fora. A Canção Nova vale a pena. Vale. A gente está junto, a gente ajudar, porque o bem que esta obra faz para as pessoas é muito grande. E mais ainda, é agradável a Deus essa obra da evangelização, a qual você se associa quando você ajuda. Então, tá com o papel e a caneta ainda na mão? Que aquela hora eu tinha pedido para você anotar o nome do livro? Agora anota aí. contas.cançãonova.com. Deixa marcado, anota num lugarzinho na cabeceira do seu caderno, para estar sempre fácil para você. contas.cançãonova.com. contas.cançãonova.com. E se você quiser se associar, tem um outro site que ainda é melhor, clube.cançãonova.com. Tá certo? Tá certo. Nos materiais de evangelização que nós divulgamos aqui, as várias camisetas. Falei hoje desse livro, O Dom das Lágrimas. Abri aqui na página 16, olha. Oração para desvencilhar-se da tristeza e depressão. Pronto. Fez bem para tantos. Pode fazer para você também. E aqui na página 73,
uma recomendação de leitura para você. Deus tem cuidado de você. Pronto. Ele vai atender sua oração. Esse é o livro Dom das Lágrimas, que tem menção dos ditos de São Simeão, que a gente falou aqui na partilha da palavra. Muito O bom. Confessar-se Como e Porquê nós não temos aqui na mesa, mas é muito fácil. Está disponível na loja. Você entrar na loja e você já vai encontrá-lo, tá certo? Qual é o endereço? Loja. loja.cançãonova.com. Ô, Márcio, obrigada. Por nada. Até amanhã, viu? Até amanhã. Com boas notícias. Se Deus do quiser. projeto da Emiaus. E Ele Valeu. quer. Ele quer. Valeu, Val. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe você da família Canção Nova. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos ajudar a Canção Nova, hein? É hoje. Valeu, Elias. Valeu, Paula. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.